Seja muito bem-vindo ao canal Sem Fome Sem Fumo. Hoje eu vou fazer uma recapitulação do trade do dia 19/8. É um trade extremamente técnico, onde eu conciliei footprint com um gráfico de 15 segundos para ter o maior risco-retorno. Então aqui vocês podem ver na tela que eu peguei ele bem no início do movimento, aqui embaixo, e saí lá no finalzinho do movimento. Eu tive um lucro de US$ 757, ele chegou a bater até 800, eu deixei voltar um pouquinho. E o mais importante de tudo é que eu estava com um risco de 100, US$ 150, porque na verdade eu acabei perdendo meio ponto ali na execução a mercado. Mas teria sido facilmente aí o 11/1 se eu tivesse batido o limite certinho, como eu estava planejando. Bom, por ser um trade extremamente técnico, talvez você não tenha todas as ferramentas necessárias, talvez você não tenha footprint, antes de você entender como que ele funciona, como que você, dentro do seu gráfico de 1 minuto, que eu vou fazer a transposição mais ou menos de como você pode entender isso, como que ele funciona na minuciosidade do micro para o macro, abre aspas, com um gráfico de 1 minuto não é macro, né? Mas dentro de uns 15 segundos, pelo menos, é 4 vezes maior. Então vamos começar. Primeiro eu estava olhando no footprint. Eu sempre gosto de acompanhar o início no footprint porque eu sei onde que tem as agressões mais fortes. Bom, antes do movimento acontecer, esse primeiro movimento de alta acontecer, eu já poderia ter pego um trade aqui embaixo. Por quê? Essa linha mais embaixo, ele é o Previous Day Low. É a linha mais baixa do meu gráfico de ontem. Ou seja, aqui tem muita liquidez, tem, em teoria, muito stop loss, tem muito ordem de compra. Por quê? Porque se você pensar do ponto de vista de ontem, onde os traders queriam estar posicionados na mínima do dia e vender na máxima do dia, é o máximo do range. Ou seja, para o novo dia de hoje, que a gente tem pouquíssima informação, não tinha ainda nem quase 5 minutos de mercado aberto, um monte de gente vai ter como última referência de ontem a mínima de ontem. Então, eu quero comprar na mínima de ontem. Se eu não tive nenhum impacto, nenhuma notícia, que foi o dia de hoje. Então, a gente não teve CPI, PMI, não teve Trump falando, não teve absolutamente nada de manhã, até os primeiros 15 minutos. Então, o que eu tenho de referência? Eu tenho de referência o gráfico de ontem. E a mínima de ontem é boa, certo? Então, ali é um potencial ponto de reversão. Quando ele nega o meu PDL, e começa a reverter, já é um possível trade. Eu prefiro não pegar esse tipo de trade porque eu tenho pouquíssima informação. Ainda não tinha nem 5 minutos de mercado quase, né? Então a gente percebe aqui que ele foi bater 5 minutos aqui. E eu gosto muito bem de observar os primeiros 5 minutos, a máxima e a mínima dos 5 minutos, para ver se ele vai romper para cima ou para baixo e aí eu tomar uma ação. Como estava muito próximo a mínima de ontem com a mínima do possível candle de 5 minutos a ser formado, né, que estava se formando ali, então eu preferi não agir naquele momento, porque poderia romper e aí eu tomar um stop de bobo, sendo que eu poderia esperar um pouco, ter um pouco mais de informações. Então, aqui, quando ele vai no previous day low, a mínima do dia de ontem, e começa a reverter, eu começo a observar os pontos de interesse, caso o preço realmente mostre força na compra e ele retorne, eu tenha já meus pontos. Importante aqui, ó, você vai ver que essas linhas na horizontal, que são highlights, é, em verde são agressões de compra, são agressões em balance, ou seja, teve 200, 300 vezes mais compras a mercado do que de venda. Você vê que teve compra e aqui logo na sequência teve um pouquinho de venda, não foi muito. Mas ele, mesmo com uma agressão forte de venda, o preço não caiu. E ele continuou subindo, revertendo todas as agressões de venda que teve aqui atrás. Só que essas aqui, por mais que sejam interessantes, que é logo a abertura de mercado, aqui também tinha pouca informação, então quem bate muito forte no mercado acaba dando essas agressões. Então elas podem ser realmente facilmente revertidas. Então essas primeiras aqui não tinha nem 20 segundos de mercado, então não dá para você usar muito como parâmetro. Bom, então eu já tenho uma estrutura me mostrando que rompeu os primeiros 5 minutos, mostrou muita força na compra, porque reverteu essas agressões de venda, me deixou um candle isolado, né, que a gente chama aí de unfilling imbalance, agressão imbalance também, revertendo tudo na compra. Então, eu vou esperar o preço retornar, lembrando que essa linha mais forte do meu gráfico aqui é o meia-noite. É um primeiro possível ponto de compra, mas ele tende a rebalancear esse imbalance. O que é um imbalance? É um desbalanço no preço. O preço passou ali tão rápido que o book secou, abre aspas. Né? Então, ali tem transações, falta liquidez. Então, o preço tende a dar uma equilibrada ali. No 1 minuto, no CVD, que é o Cumulative Volume Delta, que eu não vou explicar exatamente o que é aqui,
mas é um dos melhores indicadores para scalp e day trade no 1 minuto, ele começa a ter divergência. Tá? Então a gente vê que esse ponto aqui, na verdade, na hora que ele forma esse ponto aqui, eu já estou posicionado, porque eu já estava esperando essa reversão, já estava muito confiante porque eu estava olhando o footprint. Mas para você, né, então eu vou lá do micro que eu estava olhando no footprint para o macro aqui, macro abre aspas, né, que são 4 vezes maior, mas né, se você pensar na visão de quem está olhando o footprint, de quem está operando o gráfico de 15 segundos, 1 minuto é 4 vezes de tempo a mais do que eu estou operando. Quando você abre o gráfico de 1 minuto, que você tem essa rejeição, isso aqui você pode olhar como um possível order block, tá? Esse pavio, ele vem para baixo, né? Então você pode pensar que ele é um order block porque ele vende e depois ele dá um estouro para cima, fazendo revertendo toda essa queda, esses fair value gaps de queda aqui atrás do primeiro e do segundo minuto de mercado aberto. E o CVD você também tem grátis aí no TradingView. Então, aqui é o momento que você pode se posicionar. Porque se você já está esperando preços mais altos, ele já mostrou nos 5 minutos que ele potencialmente está querendo romper os 5 minutos, ele voltou para dentro de um order block, ele não está passando esse order block. Aqui, você vê no CVD que ele está fazendo um fundo mais baixo do que o último fundo. O que significa isso? Que a pressão vendedora está muito forte. Tá? Então, o fundo ali ele está mais baixo por quê? Porque a pressão vendedora está mais forte, mas ela está sendo exaurida por compras passivas. Então, por isso ele no preço real, que é aqui em cima, ele não está fazendo um fundo mais baixo. Tá? Caso você não esteja usando o CVD, dentro do gráfico de 1 minuto, se você é scalper, você está perdendo uma das melhores ferramentas. Isso aqui chega a ser, às vezes eu penso até que é hack. Tá? Ao longo dos próximos dias eu vou tentar mostrar mais essa ferramenta porque para mim é sensacional. Mas você percebe que tem um monte de confluência aqui. Você estava procurando dentro de um ponto de compra uma divergência no CVD, isso é muito claro, você pode comprar aqui. Bom, uma outra forma que você teria de entrar com mais confirmação seria espera ele nesse candle de 1 minuto que ele engolfou esse último de baixo, né, que é como se fosse uma estrela cadente aqui, e ele fechou acima do Midnight, você pode colocar uma compra na metade dele para aproveitar aí todo o desbalanço. Porque aí você tem 3 confirmações, basicamente. Porque dentro da sua, fez esse pavio, né? Ou seja, ele teve uma venda forte, depois ele subiu e estourou, que é uma sua super zona de compra, ele volta, ele rebalanceia, né? Como você está num minuto, você não sabe se é um rebalanço ou não. Como eu estava no 15 segundos, para mim é um rebalanço. Mas vamos pensar aqui na cabeça de quem está no 1 minuto. Ele ele começa a ter uma luta ali de quem é mais forte. Compra ou venda, compra ou venda. Você vê no 1 minuto, dentro da sua zona de compra, que o CVD, que é um dos melhores indicadores que se tem aí para o 1 minuto para o gráfico scalper, ele começa a dar divergência, você já tem uma segunda confirmação. Aí na terceira, você espera o candle engolfar o último aí dessa estrela cadente. No retorno aí, na metade dele, você compra, porque ele já passou do midnight. Então, assim, ele mostrou que os compradores estão querendo levar o preço acima. Então, quando ele passa o midnight, você consegue entender que o midnight é o preço justo da sessão, que o mercado está querendo ir para cima, que o mercado está querendo levar esse preço acima do midnight, porque ele já passa e fecha acima dele, não só uma, como 2 vezes, mostrando força. E aí você pode aproveitar desse movimento todo de alta. De certa forma, qual é a minha visão aqui? A gente tem um 15 segundos que não teve quase transações porque o movimento passou muito rápido e depois teve agressões fortes de compra, agressões fortes de venda que não movimentou o preço para baixo, enquanto de compra sim. E depois foi revertendo todas aquelas agressões que havia comentado. Aqui, obviamente, eu peguei o trade na hora que ele bateu aqui embaixo e teve essa agressão de venda. Eu estava vendo no footprint. Teve uma agressão dessa de venda e o preço quase não se movimentou, ele ficou travado aqui. Aí eu compro, tá? Aí eu compro. Na verdade, eu estava bem seguro e já estava pensando em posicionar aqui independente do que o footprint dissesse. Por quê? Lembra que eu sempre gosto daquele bloco de mitigação que eu já falei em outros vídeos. Se eu tenho uma forte venda aqui agressiva e uma forte compra agressiva aqui, e um desbalanço para preencher, na hora que o preço chegar no desbalanço, os vendedores que fizeram muita força para o preço cair e não teve resultado, né? Ou seja, teve muito esforço, teve uma venda agressiva e não teve resultado, quando o preço chegar aqui para desbalancear e eles continuarem batendo no mercado, tá vendo que ele bateu no mercado e não vê resultado novamente, o que significa? Pô, esse preço não vai cair, não adianta quanto eu bato. E aí toda venda tem uma compra. Então esse movimento de volta pode ser bem explosivo, conforme a gente viu aqui depois, ó.
ficou batendo, batendo, batendo e não foi. Como eu sempre gosto desses blocos de mitigação, eu já, às vezes já até coloco uma ordem limite aqui, porque ele vai bater e às vezes ele já vai voltar muito rápido, que se você tentar, não foi o caso de hoje, mas se você tentar pegar ele no reteste, às vezes ele não retesta, ele vai te deixar. No 1 minuto, você provavelmente estaria vendo esse pavio como o possível order block, porque o preço vende para depois ele subir. E aí na hora que ele bate aqui na metade, você tem uma e ele fica travado aqui, espera ele sair, dando o engolfo, e aí você compra. Dentro do bloco de mitigação, eu vou mostrar mais um trade que teve hoje pensando em mitigação. Vocês vão ver como que você pensar do lado oposto de quem está perdendo essa briga de compra e venda. Né? Então, se o preço está caindo, você pensa como comprador, onde que eu comprei o melhor ponto de compra do último swing high ou swing low, onde que eu zeraria posição perdedora, que seria o mais próximo de zero possível, você vai ver que você vai ter sempre um bloco de mitigação muito interessante. E por que que isso para mim, dentro do SMC, é a melhor técnica? Por quê? Porque os breakers são basicamente posições, né, o Unicorn Model do ICT, basicamente são breakers que são order blocks que foram varados por um fair value gap, ou seja, teve muita posição do lado contrário e esses order blocks que movimentaram o preço no sentido contrário ao do fair value gap, eles estão debaixo d'água, vamos dizer assim. Então, eles estão com uma posição negativa. Então, quando o preço chega o mais próximo ali do zero deles, eles vão fechar. Então, esse movimento oposto vai ser muito forte. Então, vou pegar aqui mais um exemplo desse que teve no dia. Na verdade, foi um trade que eu não peguei por 2 ticks, que eu saí para almoçar, eu tinha colocado no... Como era risk enter, é uma coisa que eu não gosto, né? Mas o meu bloco era esse aqui, e eu achei assim, o preço pode vir até mitigar o PDL de novo, que é essa linha aqui de cima. E aí ele podia vir aqui, eu deixei uma compra no 5,6, compra não, desculpa, uma venda no 5,6 e mais uma em cima aqui que também era um buraco que não foi muito bem preenchido de ordens aqui em cima. Eu falei, cara, ele pode vir até aqui. Eu achava difícil porque o movimento de venda foi extremamente forte de reversão, que curiosamente é aquilo que eu sempre falo para vocês, entre 25 e 1/3 do ADR. Então, por isso que é muito importante você ter o ADR aí nessa tela, que são os maiores pontos de manipulação, e onde curiosamente estava o 25% e 1/3 do ADR. Estava no Previous Day High, que é como eu falei para vocês, é onde tem muita liquidez. Só que é diferente. O Previous Day High de ontem, ele na verdade estava mais aqui em cima, o oficial, abre aspas, porque aqui teve a sessão noturna. Só que quando você bate, eu já falei isso em outro vídeo também, no Regular Trading Hours, que são as horas de negociação padrão, das 10h30 até as 4h15, mais ou menos, do horário americano, ele é onde tem o maior volume, que são onde os futuros estão replicando os ETFs subjacentes, que são as ações também, né, que replicam as ações. Então é onde que realmente tem liquidez. Então, além do Previous Day High de todo dia, eu acho muito importante eu marcar nas minhas sessões o Previous Day High e Low da Regular Trading Hours, que é onde realmente vai ter mais liquidez. Tanto que esse Previous Day Low, ele era do Regular Trading Hours. Por isso que ele era um bom ponto ali que eu já tinha observado antes. Bom, voltando aqui para nossa negociação, depois que ele pega essa liquidez 25, 1/3 da DR e ele começa a reverter, você vê muita força na venda. Qual que é a última parada que o preço fez de compra? Tentou, né, voltar de novo, ter liquidez para tentar subir e não conseguiu e falhou. Aqui, certo? E pensa que toda essa queda aqui, ela foi parar aqui, ou seja, teve muitos compradores aqui para frear esse movimento brusco de queda. Só que eles foram novamente varados e ficaram no negativo todo esse tempo. Então, quando volta, e o que é importante você pensar aí, você como varejo, assim como eu, fica pensando, mas esses caras não estoparam, não? Pensa o seguinte, um movimento tão forte desse de queda, não são poucas compras, são instituições muito fortes para conseguir reverter mesmo que por alguns poucos minutos o preço. Então são compras massivas. Esses caras não têm stop loss, ele na verdade tem mesas de operações diferentes, uma contra a tendência, outra a favor, operam até diferente, uma sem saber o que a outra está operando para não ter influência. Então, assim que chega aqui de novo, ele pega e faz o sell-off. E aí você vai pensar novamente com a cabeça aqui de comprador que comprou aqui, não viu nenhum resultado apesar do seu esforço, e aí ele vai fechar essas. E pensa o seguinte, tá vendo que aqui também tem muita agressão de venda. Então o preço rebalanceia e cai, rebalanceia e cai. Quando o preço chega aqui, além dessas vendas a serem fechadas pelas compras desse bloco de mitigação, esse pessoal que vendeu agressivamente aqui, eles têm mais uma
mais um motivo para vender mais aqui. Se esses caras venderam forte aqui embaixo, o preço está mais alto ainda. Então eles vão querer vender mais. Então por isso que a venda é mais agressiva. E aí, ó, começa um sell-off que vai até 100% ADR. Espero que tenham gostado do recap de hoje. Eu sei que foi extremamente do micro, do micro, do micro, porque a gente estava vendo gráfico de 15 segundos, footprint, mas você pode adaptar essa forma que eu vi o gráfico do micro, do micro, do micro. É como se você estivesse com um microscópio de uma lente de 100 vezes aumentada e levar aí para o seu 5 minutos, 1 minuto, porque o preço é fractal. Então, tudo que acontece no diário, no semanal, no 4 horas, no 1 hora, no 15 minutos, ele também vai acontecer no 1 minuto e até no 15 segundos.